Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar expondo a carta aos Hebreus. Eu já expus até o capítulo 4 e hoje eu vou dar continuidade aí meditando no capítulo 5. O capítulo 4, já no finalzinho dele, o escritor, nós não sabemos quem foi, ele começa a falar sobre o grande sumo sacerdote, que é Cristo. E ele é superior ao sacerdócio araônico. E ele continua aqui nesta mesma linha de raciocínio, capítulo 5, falando sobre o sumo sacerdote. E ele começa desta forma: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então, esse primeiro parágrafo aí, que vai do versículo 1 até o versículo 3, ele fala do sumo sacerdócio escolhido dentre os homens. E este sumo sacerdote, ele era escolhido para representar o povo diante de Deus nas questões relacionadas às coisas de Deus. Então ele era um representante do povo diante de Deus para apresentar o que? Ofertas e sacrifícios pelos pecados. Vamos dizer assim, o sacerdote era quase que um mediador. O povo da época, os hebreus da época ali de Moisés, da antiga aliança, eles não tinham condições de ir até Deus. Então eles tinham um representante que era escolhido dentre o povo. E que este homem, ele tinha que ser da tribo de Levi, mas da linhagem de Arão. Pois Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E de Arão vieram os demais sacerdotes. Então ele tinha que ser da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Este homem era escolhido para representar o povo. E ele está falando aqui do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele, uma vez por ano, ele entrava no local mais santo que existia ali no santuário terrestre. Ele entrava na área do tabernáculo. O tabernáculo tinha dois compartimentos. Tinha o primeiro, que era o lugar santo, e o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. E uma vez por ano, ou seja, no dia da expiação, ou seja, o famoso Yom Kippur. No dia do Yom Kippur, o sacerdote, antes de entrar neste lugar, ele sacrificava um novilho pelos seus próprios pecados e depois ele matava um bode, sacrificando assim este animal para que o pecado do povo fosse coberto. Então, inclusive a palavra Kippur, que vem da palavra kafar, ela quer dizer cobrir. Dá-se a ideia de que o sangue de animais não eliminava, não purificava do pecado, mas ele cobria apenas o pecado. Por isso que as práticas, os rituais da antiga aliança, ela era uma sombra das coisas que viriam, e que essas coisas
tudo isto apontava para Cristo Jesus. Então, por isso que ele era escolhido dentre os homens, eu já disse, da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Ele era designado para representá-los. Representá-los quem? Os homens. Este sumo sacerdote era designado para representar os homens em questões relacionadas a Deus. Ele ia a Deus, ele representava o povo diante de Deus. E para quê? Para apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. O povo pecava, então ele ia até Deus no sentido de apaziguar, de propiciar. Por isso que lá dentro do lugar santo do santo, o lugar santíssimo, tinha a arca da aliança e tinha a tampa, que era o propiciatório. Propiciar é você tornar propício, é apaziguar a ira de Deus para com o pecador. O homem pecava. Pela regra, ele deveria ser morto, mas através da apresentação de o sangue de um animal, então este pecado era coberto. Então havia um apaziguamento da ira de Deus para como? Por isso chama propiciatório, ou propiciar, propiciação. E diz aqui, ainda no versículo 2, ele diz que ele era capaz, quem? Este sumo sacerdote, que foi escolhido entre o povo, ele era capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam. Esse sumo sacerdote, ele tratava com gentileza. A palavra aqui compadecer no original é metripatel, que quer dizer agir ou tratar com gentileza. Ele era capaz de tratar com gentileza aqueles que não tinham conhecimento e que se desviavam. Por que ele tratava com gentileza? Porque ele próprio, o próprio sumo sacerdote, ele estava sujeito a fraquezas. Por isso, aqui no versículo 3, por isso ele precisava o quê? De oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem também pelos pecados do povo. Então ele também era um homem pecador, o sumo sacerdote. E uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, ele tinha que fazer todo este ritual. Versículo 4. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse. Então ele cita aqui Salmo 2 e o versículo 7. Tu és meu filho e hoje te gerei. E diz no outro lugar, Salmo 110, verso 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele está falando aqui que ninguém toma esta honra, ou ninguém buscava esta honra aqui, ninguém buscava os seus próprios interesses para si mesmo. Mas o que? Deve ser chamado por Deus. Então, não é que esse homem buscava um interesse, os seus próprios interesses. Mas este homem, este sumo sacerdote, ele era chamado por Deus. Para quê? Para representar o povo. E como foi de fato o quê? O próprio Arão. Foi Deus quem chamou Arão para ser o quê? O primeiro sumo sacerdote. E você olha, da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar o quê? Sumo sacerdote. Então Cristo, ele também como homem aqui na terra, ele não tomou para si esta glória. Veja bem que ele, quando ele veio ao mundo, ele se humilhou a si mesmo. Está lá em Filipenses 2,7, Paulo diz que ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, tomando a forma, o que? De homem. Ele se fez homem e veio e habitou entre nós. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, ele não, mesmo na condição de Deus, ele não teve por usurpação, ele não lançou mão desse direito da divindade que ele tinha, que era ser Deus. Então,
diz aqui que, da mesma forma, Cristo não tomou para si esta glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Ou seja, Deus, ele fala assim: fui eu, meu filho, que te constituí como sumo sacerdote, representante do povo diante da minha presença. E em outro lugar ele disse, Salmo 110, versículo 4, tu és sacerdote para sempre. O sacerdócio araônico, ele foi temporário. Um dia ele terminou. Provavelmente no ano 70 da nossa era, quando o general Tito invadiu Jerusalém, e ali ele massacrou os judeus e derrubou o templo. Não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então, tudo indica que no ano 70 todos os sacrifícios cessaram e o sacerdócio araônico também cessou. Mas ele diz aqui que Jesus, ele foi escolhido sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Jesus, ele não era da tribo de Levi, nem da linhagem de Arão. Jesus, ele era da tribo de Judá. Portanto, da tribo de Judá, ele jamais poderia ser sumo sacerdote. Mas como é que ele então, ele foi, é e continuará sendo para sempre sumo sacerdote? Ele diz aqui que é segundo a ordem de Melquisedeque, não da linhagem, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Que Melquisedeque também, ele não era da tribo de Levi, até porque Melquisedeque, ele veio antes de Levi, ele veio no período de Abraão, quando ainda Levi estava sobre os ombros de Abraão. E veja bem que o próprio Melquisedeque, ele abençoou Abraão, que geraria, através da sua descendência, o futuro Levi. E o versículo 7 ele diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu... Então o que Jesus agora oferece? Como sumo sacerdote. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus é o nosso abençoador. Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Nós não podemos ir até Deus diretamente, mas através da pessoa bendita de Jesus, nós podemos ir até Deus. E diz aqui que Jesus, ele ofereceu o quê? Orações e súplicas. A súplica é uma oração mais intensa, mais forte. E a oração em si, ela é um diálogo com Deus. Mas a súplica é um pedido mais intenso. Em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte. Quem é que poderia salvar da morte? Deus. Então ele foi o mediador diante de Deus para nos salvar da morte. Sendo ouvido, então ele foi ouvido, as orações de Jesus. Através da sua pessoa, como mediador, as suas orações o que? Foi ouvido, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Aqui obedecer é hipakoen, é uma palavra grega que é submeter ou escutar de baixo. Ele se submeteu a Deus vindo a esta terra. E diz aqui que através da sua obediência e daquilo que ele sofreu, e uma vez aperfeiçoado, não que Cristo deveria ser aperfeiçoado, Jesus era perfeito. Mas a palavra grega aqui, ela quer dizer consumado. Seria mais ou menos assim: e uma vez consumado todo o trabalho em que ele foi designado para fazer,
sendo obediente naquilo que ele foi designado e tendo consumado esse trabalho, tornou-se a fonte da salvação. Porque Jesus jamais ele poderia ser aperfeiçoado. Ele era perfeito, tanto como homem, como Deus, e não necessitava de um aperfeiçoamento na pessoa. A pessoa de Cristo não precisava desse aperfeiçoamento. Mas a palavra aqui quer dizer o quê? Consumado. Ele tendo consumado a sua obra aqui, ele foi o quê? Diz aqui que ele foi o quê? Tornou-se uma fonte de salvação eterna para todos os que o quê? Que lhe obedecem, sendo designado. Então ele foi escolhido por Deus, segundo a ordem de quem? Melquisedeque. Ele se tornou o quê? Sumo sacerdote. Versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Parece que o escritor disse, olha, eu tinha muito mais coisas para falar, mas vocês tornaram lentos para aprender. Vocês, se eu continuar explicando algo que eu estava explicando, vocês não vão entender. Porque vocês estão como crianças ainda, muito lentos no aprendizado. Então, ele, quanto a isso o que eu estava dizendo, o sacerdote, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote superior ao sacerdócio araônico, tudo isso, quanto a isto, temos muito mais a dizer. Coisas difíceis de explicar. Ou por que esse escritor aqui não continuou a sua explicação? Teria clareado muito mais coisas para nós nos dias atuais. Mas aprove a Deus que ele parasse por aqui. E ele continua. Embora a essa altura já devessem ser mestres. Olha, vocês hebreus que se converteram ao cristianismo, vocês a esta altura, devido ao tempo de cristãos que vocês já são, vocês deveriam ser o quê? Mestres. Mas aqui, a esta altura já devessem ser mestres. Versículo 12. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Ele fala assim, olha, vocês deveriam ser mestres, mas não são mestres. Vocês agora estão necessitando de aprender os princípios elementares da palavra de Deus. Ou seja, princípios elementares aqui é estoicheia. Estoicheia dá uma ideia de que é o ABC dos ensinamentos a respeito da doutrina de Cristo. Então vocês precisam ainda aprender o ABC no que se diz respeito ao cristianismo. Eu tenho que voltar aos princípios básicos do cristianismo para vocês, porque vocês não entenderam nada a respeito daquilo que Cristo veio fazer aqui nesta terra. Olha, ele continua, ele dá um ponto aqui, princípios elementares da palavra de Deus, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então vocês precisam de um alimento não de um alimento consistente, mas um alimento que é fácil de ser digerido. É o leite. É um alimento básico da alimentação humana. Inclusive o leite é destinado a quê? Aos bebês, às crianças que não suportam um alimento muito sólido. Então, assim, olha, vocês estão precisando o quê? De leite e não de alimento sólido. Porque se eu der um alimento sólido para vocês, vocês não terão condições de digerir este alimento. Claro que isso aqui no sentido espiritual. Se eu trouxer uma palavra mais complexa, vocês não entenderão. E ele continua. Quem se alimenta de leite ainda é que? Criança. Então quem se alimenta de leite são as crianças. E não tem experiência no sentido, vocês não têm experiência no sentido que
de justiça. Palavra, no ensino da justiça aqui é o quê? Palavra da justiça. Vocês não entenderam ainda nem o sentido da justificação dada por Deus através da pessoa de Cristo. Então vocês não entenderam isso, que nós nos tornamos justos através do que? De Cristo. Vocês não entenderam nem isso, que é o básico do ensino cristão. E ele, no versículo 14 aqui, já para encerrar o capítulo 5, ele diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Isso aqui é discernir, distinguir o bem e o mal no que se diz respeito ao caráter doutrinário. Então, por enquanto, vocês não são maduros suficiente para entender os aspectos mais consistentes a respeito da doutrina de Cristo. E aí encerra, portanto, o capítulo 5 da carta aos Hebreus. O capítulo 6, ele vai avançar, ele vai continuar explicando. Aqui no finalzinho do capítulo 5, ele falou sobre o ABC da doutrina de Cristo, e depois ele vai avançar neste ABC com relação às doutrinas de Cristo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.